Londres é uma cidade onde você passa a tratar estacionamento acessível e economia em taxas abusivas como dicas de ouro em guias turísticos. É impressionante. Ah, mas por que não dirigir até o centro? Meu amor, só a taxa para respirar naquele centro deve estar umas 17 libras já. Isso é só para poder dirigir no centro, fora o estacionamento, viu? Então fizemos o que qualquer pessoa minimamente sensata faria. Estacionamos do lado de uma estação não muito longe do centro, fingimos intimidade com o metrô e seguimos o resto do percurso como londrinos temporários. Eu amo como tem alguma coisa no metrô de Londres que sempre parece cinematográfico. Às vezes me lembra Notting Hill, onde você vai viver um romance inesquecível. Às vezes me lembra Jogos Mortais, ou aqueles filmes que você pega uma bactéria histórica e aí começa um apocalipse zumbi. Bom, e foi assim que quase 2 anos depois, eu reencontrei uma das primeiras pessoas que me acolheu quando eu me mudei para Dublin. A Tammy basicamente foi minha fada madrinha e me ajudou a sobreviver emocionalmente na Irlanda. Say hi to my YouTube video, bitch! A gente acabou indo parar no Flatiron Square, que tinha acabado de abrir. É aquele tipo de lugar que não tenta te impressionar, mas tem esse clima de que todo mundo veio só tomar algo rápido e aí passa horas aqui sem perceber. Nosso plano, no entanto, era bem mais direto. A gente queria mesmo era comer e beber uns troços. Porque amizade madura é aceitar que às vezes você só quer comer tirinhas de frango crocantes e conversar fofoca acumulada de 2 anos, sabe? I'm gonna steal it. Inclusive, a crocância disso aqui, absolutamente responsável. Isso aqui com melzinho picante devia ser ilegal em pelo menos 14 países. Depois que comemos, decidimos caminhar pela margem do Tâmisa. E Londres segue sendo esse lugar que parece cinema. Pelo menos até a trilha sonora ser interrompida por uma buzina, ou por exemplo, o artista agradecendo uma gentileza nessa cidade que funciona à base de caos, cultura e essa sensação de que tudo é feito para ser acessível, mas não exatamente para todo mundo. Passamos em frente do Shakespeare's Globe, uma reconstrução do teatro elisabetano do Shakespeare, que segue em funcionamento até hoje com encenações das suas peças originais. Eu adoro que em toda cidade que tem uma ponte vai ter sempre aquele povo que decide tirar umas selfies lá em cima, né, gente? Enfim, essa daqui é a Millennium Bridge. E aqui tá aquele povo que ama selfies. Fuck's sake, it's not video. It's gonna become like a... A minha meta número 2 desse dia era levar a Tammy no Sky Garden. Porque da última vez que eu fui, eu simplesmente subi, sem reserva, sem fila, sem sofrimento, e eu amei tanto. O que claramente significa que Londres não deixaria isso acontecer tão facilmente de novo, quando eu realmente precisasse, por exemplo. Aparentemente, metade da população britânica teve exatamente a mesma ideia naquele bank holiday. Olha, eu tentando fingir maturidade emocional diante da adversidade. E honestamente, ver aquela fila me tirou uns bons 6 meses de expectativa de vida. This girl is saying.
Só que existe outra coisa muito importante sobre amizade adulta. Depois de certa idade, o plano importa menos do que a companhia. Então a gente simplesmente improvisou. E foi assim que o One New Change entrou na história. Agora, justiça seja feita. Esse elevador aqui panorâmico, absoluto cinema. E, do nada, uma banda de músicos mexicanos. Londres é mesmo uma experiência neurológica, gente. Olha, eu vou ser completamente honesto aqui. Esse lugar comparado com o Sky Garden perde feio. Mas também gratuito, vazio, sem reservas e com vista para St. Paul's Cathedral. Nesse momento específico da nossa narrativa, ele virou ícone. E tinha também restaurantes claramente destinados a pessoas com patrimônio líquido emocionalmente estável. Beber ali parecia um golpe financeiro em andamento, então fomos embora. E mais uma vez caminhando por ali pela Bankside, foi aí que apareceu o The Anchor. Que honestamente parece um pub construído por marinheiros bêbados e cansados, decorados por fantasmas britânicos, sabe? Eu amei imediatamente. Teto baixo, madeira escura, corredores estranhos, espelhos antigos, tudo com cheiro de cerveja, chuva e decisões questionáveis desde 1780. Não, sério, é muito legal lá, eu amei a vibe. Já perto da despedida, a gente passou pela Borough Market, que parecia completamente vivo, barulhento, caótico e com um cheiro assim meio duvidoso, sabe? Ou seja, exatamente como Londres deve ser. E como toda amizade entre imigrantes, o encontro sempre termina num aeroporto ou numa estação de metrô. Esse vídeo não teve a pretensão de ser um guia de dicas sobre Londres, e sim sobre um dia de reencontro com amigos queridos que eu não via há muito tempo. Londres virou somente um pano de fundo para esse momento. Comenta aqui embaixo se você também sente falta de algum amigo que mora longe, e eu te vejo nos próximos dias, Mariana.